Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para a conversão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Queridos padres, querido diácono, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, consagrados a Jesus pelas mãos de Maria, e aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da Canção Nova, o puro amor de Deus reine em nossos corações. O puro amor de Deus reine em nossos corações. Este é o desejo de Nossa Senhora. Em nosso coração reine o puro amor de Deus. Que belíssimo congresso. Primeiro congresso. A Virgem Maria consagra-te. São Luís Maria de Montfort disse assim: a quem Deus quer fazer muito santo, o faz muito devoto da Santíssima Virgem Maria. Vou repetir. A quem Deus quer fazer muito santo, o faz muito devoto da Santíssima Virgem Maria. A nossa vocação, a vocação cristã é a santidade, não é outra coisa. Não é fazer tantas coisas neste mundo. Se não buscarmos a santidade, perdemos nossa essência de ser cristão neste mundo. A santidade é colocar Deus no lugar que Ele merece em nossa vida, em nosso coração. Colocar Deus no lugar que Ele merece. O primeiro lugar, quem deve ocupar primeiro lugar no coração, na família, é Deus. O resto vem depois. E hoje esse Evangelho nos ajuda a meditar profundamente aquilo que estamos celebrando desde ontem. Consagra-te à Virgem Maria. Consagra-te à Virgem Maria. A quem Deus quer fazer santo, faz muito devoto. Nós queremos buscar a santidade, não há outro caminho, senão o mesmo caminho que Deus escolheu, é a Virgem Maria. Ela é o caminho fácil, curto, seguro, perfeito para chegar à santidade de Deus. O Evangelho nos apresenta
o chamado de Levi, Mateus. Este evangelho nos ajuda a entender a vocação cristã, o discipulado e também a nossa consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Tudo começa por uma olhada. Levi estava sentado na coletoria, tranquilo, a vida garantida, não faltava nada exteriormente. Mas naquele dia era o dia dele, era o tempo dele, porque Jesus passava ali. Jesus passava ali e Jesus viu. O olhar de Jesus foi a Levi. Jesus viu. Que bonito. Jesus viu. E onde ele estava? Estava na coletoria. A profissão dele, coletador de impostos, recoletor. E para sabermos pela história, aquele que coletava imposto era visto como pecador. Era uma vida de pecado. Mas Jesus olha para ele com amor. Aquele olhar mudou tudo na vida de Levi. A consagração, não para os perfeitos, a consagração é para os pecadores, para se tornar santos, a perfeitos. Jesus, o evangelho, ele não veio para os sadios, ele veio para os doentes, para nós, doentes de tantas coisas, porque nós não buscamos a Deus. Então, quando Jesus viu Levi com aquele amor, ele conquistou. Por isso, Levi foi capaz de deixar tudo, e se levantou e seguiu Jesus. Jesus viu e disse: segue-me. Aquelas palavras penetraram nos ouvidos, entrando no coração. Era tão forte o olhar e as palavras de Jesus, ele foi capaz de se deixar tudo e capaz de levantar-se e seguir Jesus. Como você está? Onde você está? Essa pergunta é muito importante. Onde você está? Não é uma pergunta para saber seu lugar geográfico. Onde você está na sua relação com Deus? Onde você está na sua relação com Deus? Onde você está na sua relação com seus familiares? Onde você está no caminho de santidade? Além de uma resposta do lugar geográfico, onde nós estamos em relação com Deus? Essa pergunta é também para nós. Jesus um dia olhou por nós, para nós. Cada um pode contar uma história de amor. Como era a nossa vida. A gente lembra aquelas coisas que Deus tem feito. Deus realizou em nós. Quantos milagres Deus realizou em nossa vida. E Ele continua olhando a cada um de nós com um olhar cheio de amor e compaixão. Será que somos capazes de, como Levi, deixar tudo, levantar-se para seguir Jesus? Ou ainda a gente dá um pé atrás no seguimento? Esse evangelho, essa decisão de Levi é um chamado forte para todos os consagrados. O verbo levantar-se é o verbo de ressurreição.
levantar-se, deixar aquela vida antiga para uma vida nova. Levi foi capaz de abandonar sua vida do pecado, sua história, todo aquilo que significava para ele o pecado. Ele foi capaz de deixar. Começa quando a gente decide, começa a transformação. O problema muitas vezes conosco é que a gente quer, mas não quer tomar decisão. Eu quero aquilo, eu quero alcançar santidade, eu quero fazer aquilo, mas a gente não quer tomar a decisão. Alguns dias, li um artigo de um cardeal que escrevia: a maior crise que a humanidade está vivendo não é crise econômica ou política ou qualquer crise. A maior crise que a humanidade está vivendo é a crise de identidade. A maior crise que a humanidade está vivendo, a crise de identidade. A gente já não mais sabe quem somos, a quem nos pertencemos, para onde estamos indo. É uma das causas porque muitas vezes acontece, aquelas coisas acontecem, porque a gente não sabe a quem nos pertencemos, para onde nós vamos, para onde estamos caminhando, aonde, qual é nosso destino. Como estamos nós? Será que estamos tomando consciência quem somos, a quem nos pertencemos, para onde nós estamos caminhando? Jesus continua olhando a cada um de nós com o mesmo amor. O olhar de Jesus é um olhar pessoal. Ele, para você, Ele olha a cada um cheio de amor, cheio de carinho, porque Ele quer oferecer para você uma vida nova, uma vida cheia de amor, uma vida que nos conduz ao céu. Queridos irmãos e irmãs, Levi foi capaz de levantar-se. Este congresso, consagra-te, primeiro congresso, Deus quer levantar um novo exército de Maria para a glória de Deus. Amém? Deus quer levantar um novo exército, os apóstolos dos últimos tempos, para a glória de Deus. Para isso você, irmão e irmã, deve decidir: eu quero seguir Jesus. Eu quero abandonar tudo aquilo que não me ajuda nesse seguimento a Jesus. Eu quero ser totalmente de Jesus por Maria. Não basta querer, se faltar coragem para tomar decisão. Qual é o convite de Jesus? São Luís de Montfort, entre tantos livros, e um dos livros muito bonito, depois você pode adquirir e ler. E vale a pena nesse tempo de Quaresma. O melhor livro para ler, um dos melhores livros para ler no tempo de Quaresma é esse livro que indico. Carta aos Amigos da Cruz. Carta aos Amigos da Cruz. E ele escreve este livro a partir de um versículo de São Lucas. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Esse seguir Jesus implica, em primeiro lugar, renunciar-se. Esse que nós celebramos quando a gente prepara para a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. Montfort, tão pedagogo, dividiu a etapa da consagração. Primeiros 12 dias para libertar-se do espírito mundano. Todo aquilo que nos não ajuda a aproximar ao coração de Jesus, ao coração de Maria, nós devemos renunciar, despojar tudo aquilo que está em nosso coração, em nossa vida, em nossa família, que não agrada ao coração de Jesus, ao coração de Maria. Primeira coisa é a renunciar tudo aquilo.
quantas coisas a gente precisa renunciar em nosso seguimento a Jesus. Começando por mim, por minha família. Quantas coisas nós devemos renunciar. A gente está na igreja, a gente está numa comunidade, a gente está num grupo, a gente vai fazendo tudo, mas a gente não tem coragem para renunciar. Sem renunciar, estamos no tempo sagrado, tempo privilegiado, tempo da quaresma. Não há ressurreição sem passar pela cruz. Não vamos celebrar no sábado santo, não vamos cantar aleluia, vitória de Jesus sobre a morte e o pecado, sem morrer com Ele. A morte espiritual nos leva àquele dia para cantar com Ele, com alegria, com toda a igreja. Aleluia, Cristo ressuscitou. Eu posso cantar se eu passo este processo, morrer com Ele para ressuscitar. Não há ressurreição sem morrer antes com Ele. Morrer, a quantas coisas eu devo morrer? Por isso São Luís Maria de Montfort, durante 12 dias, ele convida a tomar consciência a tantas coisas em nós que não nos ajuda a aproximar. Morrer é renunciar. É muito forte aquilo que fez Levi. Uma vida garantida, segurança total. Mas o que fez ele deixar tudo? O amor conquistou. O amor de Deus conquistou. Ele encontrou com misericórdia de Deus. Pela história sabemos, os publicanos não eram bem vistos, porque eles cobravam mais do que devia. Então eles eram como um grupo excluído também. E ele seguramente esperava um olhar cheio de amor e compaixão. Estamos no santuário, Pai das misericórdias. Hoje o Senhor dirige a cada um de nós um olhar cheio de amor e compaixão e misericórdia. Devemos permitir que essa compaixão toque nosso coração. Devemos permitir que essa misericórdia alcance a cada coração, que essa misericórdia faça a cada coração, experimentando este amor misericordioso, possamos, como Levi, ter coragem para deixar tudo e levantar-se. Deus quer levantar um novo exército de Maria. Para isso, primeiro devemos passar pela própria conversão. São Luís de Montfort, no tratado, ele fala: a finalidade do tratado é formar verdadeiros discípulos de Jesus, número 110. Formar verdadeiros discípulos de Jesus, que são verdadeiros devotos da Mãe Santíssima. Aqui quero registrar: a verdadeira devoção a Maria é cristocêntrica. A verdadeira devoção a Maria é cristocêntrica. A missão de Maria é nos unir fortemente com Jesus. A missão de Maria é nos ensinar, fazer tudo aquilo que agrada o coração de Jesus. Nas bodas de Caná, ela fala: fazei tudo o que Ele vos dizer. Nunca Maria pede aquilo que não agrada ao coração de Jesus. E todas as aparições de Nossa Senhora é um forte apelo, que ela nos convida a todos a fazer a oração, a conversão, a penitência. Para quê? Convertei-vos e crede no Evangelho. Crer no Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, essa adesão total ao convite de Jesus. Para isso, irmãos e irmãs, precisamos decidir. Tomará deste congresso, possamos todos sair decididos para seguir Jesus. Amém?
desse congresso, todos possamos decidir para seguir Jesus, como Maria e com Maria. Colocar no caminho de Jesus. A Virgem Maria é uma presença, parece silenciosa, discreta, mas não é. Uma presença forte. Uma mulher tão jovem teve a coragem de dizer sim a Deus. Teve a coragem de entender tudo o que significava, tudo aquilo que estava à frente. Ela não teve medo de lançar nas mãos de Deus, não teve medo de jogar nas mãos de Deus sua vida, porque ela confiou naquelas palavras do arcanjo Gabriel. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Nós devemos acreditar na presença de Deus. Jesus ressuscitado falou aos discípulos: eis que eu estarei convosco todos os dias. Eu não vos abandonarei. Vocês não serão sós. Eu vou enviar para o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, o Advogado, vai estar conosco. E ainda o melhor presente, deixou sua mãe. Essa aí é tua mãe. Nós não estamos sozinhos. Precisamos decidir. Porque não podemos servir a Deus e ao dinheiro, e tudo significa aquilo que não é Deus, significa dinheiro. Se eu quero seguir Jesus, este é o caminho. Renunciar. Esse tempo de Quaresma, não é por acaso este primeiro congresso dos consagrados está acontecendo na primeira semana da Quaresma. Não é por acaso. Não existe para nós acasos. Tudo é providência. Tudo é providência em nossa vida. Este congresso é providência divina. Aproveitemos as providências de Deus. Decidir. Imagine a Virgem Maria, por aí 14, 15 anos, ela foi capaz de tomar decisão. Anos que a gente tem, a gente quer fazer aquilo, mas a gente não toma. Pergunta-se a si mesmo, não precisa responder. Qual área da minha vida precisa uma decisão radical? Qual área da minha vida precisa uma decisão radical? Uma decisão pode mudar o rumo da sua vida. Uma decisão pode mudar o rumo da sua. Precisa decidir. E a consagração a Jesus pelas mãos de Maria é uma decisão radical. Por isso é perfeita. Por isso é total. Não é qualquer devoção. Não é uma devoção passageira. Não é uma devoção sentimentalismo. O Lumen Gentium número 69 fala: a devoção Virgem Maria não deve ser sentimental, passageira, estéril. Deve ser uma decisão que nos coloca atrás de Jesus Cristo. A devoção Virgem Maria é uma devoção que nos une a Jesus. Por isso São Luís fala: a quem Deus quer fazer muito santo, faz muito devoto da Santíssima Virgem Maria. Daqui a pouco nós vamos fazer a consagração. Alguns dos nossos irmãos vão fazer pela primeira vez a consagração e outros vão fazer renovação da sua consagração. O que significa isso? Lá no finalzinho da oração, há essa frase: ó Virgem fiel, ó Virgem fiel, ó Virgem fiel, tornai-me em tudo um perfeito discípulo, imitador e escravo da sabedoria encarnada, Jesus Cristo, vosso Filho, que eu chegue um dia, por vossa intercessão, a vosso exemplo, a plenitude da sua idade na terra e na glória do céu. Isso que vamos dizer agora, para isso deve decidir.
Você deve decidir, antes de você fazer essa renovação da consagração. Eu quero ser discípulo de Jesus. Nossa missão é esta, ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é luz e sal, porque dá sabor à vida. Deve iluminar. E quando São Luís Maria de Montfort fala, os apóstolos dos últimos tempos, aqueles que vão dar sabor a tantas vidas, os discípulos dos últimos tempos, os apóstolos dos últimos tempos, aqueles que vão ao mundo, dando testemunho deste amor de Jesus, este amor de Maria. Por isso, o Evangelho é providência para nós. Que esse Evangelho mude a nossa vida. Que esse Evangelho, essa decisão de Levi, seja para nós um estímulo. O amor responde rápido. Amor não espera. Amor responde rápido. Que ama é capaz de dizer sim. Levi deixou tudo, levantou-se e seguiu Jesus. Consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Queridos irmãos e irmãs, seguramente desta manhã a gente escutou tantas pregações, tantos momentos de louvor, tantos momentos de pregações, partilha, adoração Santíssimo. Com que eu me quedei? Com que me quedei? E este momento escutando o Evangelho, o convite de Jesus para nós. Segue-me. Jesus convida a cada um de nós aqui presentes, e você, irmão e irmã, que acompanha desde vários lugares, Jesus diz para você: segue-me. Para seguir, devo renunciar e carregar a cruz. Muitas vezes a cruz parece pesada, não é? E a gente, nos momentos das cruzes, faz pergunta: por que Deus? Por que Deus? Por que a mim? Por que a minha família? Eu gosto sempre dessas palavras para dirigir para os jovens. As palavras do Papa Bento XVI, na primeira missa do seu pontificado, ele dirigiu umas palavras para os jovens. Não tenhais medo de Jesus Cristo, porque Ele não vos tira nada, Ele dá tudo. Vamos dar um salve de palmas bem bonito para essas palavras. Grave essas palavras na mente e no coração. Não tenhais medo de Jesus Cristo. Ele não vos tira nada, Ele dá tudo. Ter Jesus, ter tudo. Não ter Jesus e ter tudo, não ter nada. Porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus, nossa vida não tem sentido. Ele é o único, é Ele que possa dar sentido para a nossa vida. Hoje os corações cheios de tudo sem Jesus, vazios por dentro. Quantos corações vazios por dentro? Jesus não tira. Se Ele permitir, as cruzes, carregue com amor. Carregue com... Porque Ele não permite algo que você não é capaz. Se Ele permitir, é para a maior glória de Deus e para a santificação sua e para os outros. Carregue com cruz. Eu gosto aqui também de registrar uma serva de Deus lá de Minas Gerais. Lola, certo? Uma serva de Deus.
ela teve um acidente, caiu e ela perdeu totalmente o movimento na coluna. Depois foi prostrada 60 anos. Quantos anos? 60 anos prostrada. Não podia alimentar de nada, nem a água. Ela só vivia de quê? Da Eucaristia. Quantos anos? Mas é bonito quando a gente vê, tinha um sorriso lindo, porque ela não se queixava, não reclamava, tudo ela oferecia, vivia, porque ela sabia que aquela dor que ela deveria passar 60 anos, não só para sua santificação, é para a santificação de tantos. Hoje é serva de Deus, no tempo de Deus ela será elevada para a glória de Deus. Esta mulher, 60 anos prostrada, é capaz de carregar a sua cruz? Por que não nós? Por que reclamar? Deus não permite. E basta a gente olhar a Nossa Senhora, consagrada a Deus, à vontade de Deus. Quando ele viu seu filho passar tudo aquilo que ela passou, nunca reclamou. Carregou com amor. Carregar as cruzes com amor. Renunciar a si mesmo, renunciar todo aquilo que não agrada ao coração de Jesus, ao coração de Maria. Tome decisão para renunciar. Carregue sua cruz com amor, sem reclamo, porque Deus nos dá a sua graça. Quando Ele envia uma cruz, também com a cruz Ele envia graça suficiente. A tua graça me basta. A tua graça me basta. E seguir Jesus. Renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir Jesus. São Luís Maria de Montfort também fala, quando ele fala seguir Jesus. Porque muitas vezes nos desanimamos no seguimento de Jesus, porque nós queremos seguir Jesus frente, não de atrás. A gente quer seguir Jesus de frente, porque a gente pensa que a gente sabe tudo. Por isso nossa cruz parece grande. Quando a gente coloca atrás de Jesus, a cruz de Jesus é a cruz já. Ele carregou tudo. Quando nós colocamos atrás de Jesus, nossas cruzes parecem pequenas. Por isso devemos seguir Jesus para trás. Porque lembra aquela cena de Pedro? Ele não compreendia a vontade de Deus. Jesus diz: vai para trás, segue para trás. Precisamos a gente colocar atrás de Jesus para segui-lo. Meus queridos irmãos e irmãs consagradas a Jesus pelas mãos de Maria, precisamos um exército de Maria. Levantar-nos. Não basta querer, precisamos levantar-nos para a glória de Deus. Que nossa vida seja uma vida testemunhada. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade fale a este mundo que tanto precisa o amor de Jesus, o amor de Maria. Hoje precisamos, os discípulos de Jesus, os devotos de Maria, falar ao mundo o que significa para nós ser consagrado, ser de Jesus e ser de Maria. Não tenhais medo de falar de Jesus. Ah, padre, eu não quero falar não, porque se eu falar, eu fico sem amigos. Ah, padre, se eu falar, todo mundo vem contra mim. Ah, eu não posso falar de Nossa Senhora. Há momento que falar de Nossa Senhora, todo mundo entra em briga. A quem a gente quer agradar? A Deus e aos homens. São Pedro diz: é melhor obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Vamos um momento, silêncio, fechar os olhos. O Senhor nos convida hoje a segui-lo. Para seguir,
precisa de 3 condições. Renunciar a si mesmo. Qual área da sua vida você precisa fazer renúncias radicais? Qual área da sua vida você precisa tomar uma decisão radical para seguir Jesus? Quais são as cruzes neste momento você está vivendo? Parece que está sendo pesadas. E coloque essa decisão nas mãos de Nossa Senhora. E pedimos hoje a intercessão de tantos santos, modelo de santidade. Não mediram forças para seguir Jesus, colocar atrás de Ele no seguimento. Que os santos da nossa devoção e aquele grande homem, Monsenhor Jonas Abib, que seguiu Jesus de coração inteiro. Tudo por causa dele. Tudo por causa dele. Que nessa casa de Maria Canção Nova possa o Senhor levantar um novo exército consagrados a Jesus pelas mãos de Maria. Verdadeiros discípulos de Jesus, verdadeiros devotos da Mãe Santíssima. Que nossa vida fale ao mundo que somos de Cristo e somos de Nossa Senhora. Um grande salve de palmas a Jesus e a Mãe Santíssima.